Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora, você acompanha a edição desta quinta-feira, 29 de setembro, do Opinião Litoral. Vão participar, a gente recebe com muito prazer aqui, com muita honra, o advogado Vicente Cassione, que é candidato a deputado estadual, e participa também o advogado Roberto Mohamed, que é comentarista do programa. O Vicente Cassione dispensa apresentações, todas as pessoas aqui da Baixada conhecem de sobra a carreira dele, mas você tem alguma coisa de especial para falar sobre ele, Mohamed? Vários. Eu posso dizer que ele foi paraninfo da minha turma, na época do ginásio, hoje seria Ensino Fundamental 2. E você foi o orador. E eu orador. Várias, mas eu vou começar por uma que eu acho que reflete bem o que é para mim estar sentado do lado dele. Eu tive algumas pessoas que me inspiraram na minha vida profissional e eu tenho uma relação de muito carinho com todas elas. E a maior parte deles foram advogados. O Newton Soares de Oliveira Júnior, Manuel Fernandes Neto, que era conhecido como Maneco Manco. E está aqui do meu lado uma outra referência, só que ela foi além da advocacia, né? Eu nunca vou me esquecer, era um domingo à tarde, o Cassione me chamou para ir até o escritório dele, ele é candidato a deputado federal. Nós conversamos na sala dele e depois nós descemos até a garagem. O Cassione pegou no meu braço e falou assim, quando eu vejo você no Opinião, eu estava começando no Opinião, falou, eu me vejo, não deixem que mudem você. Nós tivemos uma relação conturbada às vezes, mas a admiração, e ele sabe disso, tanto que quando ele saiu a prefeito na última eleição, dois outros candidatos que também tinham uma relação comigo ficaram, me cobraram o fato de que queriam que eu os apoiasse e tal. Eu falei para eles, mesmo que eu quisesse, eu não posso. A partir do momento que o Vicente saiu candidato a prefeito, eu tinha que acompanhá-lo. Mas não era uma questão de obrigação, era uma questão de princípios, pela relação e pelo que ele significa para mim e sempre significou para mim. E significa para a cidade, significa para o nome deste programa, mesmo que algumas vezes a gente tenha tido arranca-rabos por conta de opções políticas, mas o Vicente é um exemplo. E a carreira dele, eu às vezes fico espantado, existem pessoas que a gente senta e fica ouvindo por horas. Não é só porque o Vicente é um orador, eu só acho que o Vicente na Câmara dos Deputados só foi superado por uma pessoa, foi o Gastone Righi, e que nós dois desfrutamos também da amizade dele. Mas quando você está diante de uma pessoa que tem a vivência do Cassione, você não tem que falar, você tem que ficar ouvindo. Só ouvindo. E eu acho que é o que a gente vai fazer hoje aqui no programa. E eu vou começar de uma forma lógica. Vicente, você já podia estar com o burro na sombra. Curtindo os netos, vivendo os frutos de tudo que você construiu. Aí, 1 ano e meio atrás, você saiu a prefeito. E eu sou testemunha que foi uma campanha daquelas de sem 1 centavo, campanha sem doador, campanha sem recursos, e foi nos debates que você construiu alguma coisa. E agora, novamente, você sai a deputado estadual, quando eu acho que você faz falta na Câmara, porque as pessoas que conhecem a tua história sabem que ela vem lá da Constituinte, o que mostra a sua importância, quando você trabalhou com o Bernardo Cabral. Para quem não sabe, foi o relator da Constituição. Por que você não sossega, Vicente? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado
de você, Paulo, de você, Mohamed. E eu estou lento nesse começo aqui, tenho que ficar mais lento, porque já me emocionei. Quando a gente fica antigo, a gente se emociona com mais profundidade. As pessoas dizem que a gente se emociona à toa. Não, ao contrário. A gente se emociona com mais profundidade. E é um prazer estar ao lado do Paulo, que não foi meu aluno, mas eu fui paraninfo dele no ginásio, ele foi orador da turma já era brilhante na altura. E ao seu lado, que como eu tenho um bom faro, um faro canino, eu vi logo que você estava começando, pelo menos aos meus olhos, estava começando, que você era um fora de série. E toda pessoa fora de série não é linear. Eu nunca consegui atravessar a vida em maré mansa. E quando eu tive atritos, os meus atritos foram com pessoas difíceis, não de lidar, mas difíceis de vencer. Eu, quando não convenço alguém e não venço alguém pelos argumentos, num confronto que a gente tem, às vezes, de opinião baseada na razão, eu acabo tendo um envolvimento atritivo de vez em quando. Mas isso tudo é superficial, não é nem epidérmico, não chega nem a passar para o subcutâneo. São atritos de pessoas iguais, semelhantes, se não são iguais, porque nós somos individuais. Então você é um daqueles desperdícios, o Paulo também, nesta cidade de Santos, que infelizmente ela tem um olhar estrábico, muitas vezes, para as pessoas que vivem nela. Eu, como candidato hoje, não deveria estar dizendo isso, mas eu digo. Tem um olhar estrábico, algumas pessoas em Santos, em termos de reconhecimento, em termos de dar a cada um o que é seu, e esse é o conceito de justiça, mais simples. Mas eu me acostumei. Aos 80 anos de idade, eu sempre digo como Neruda, confesso que vivi. E o vivi se equipara ao Meninos Eu Vi, do Ijuca Pirama, do velho guerreiro que dizia, contando para os mais jovens na tribo, diante da fogueira, ele dizia, meninos, eu vi. O velho, o idoso, o antigo, como quiserem, pode dizer que viveu e que viu, principalmente quando efetivamente viveram e viram. Porque tem gente que tem a idade que tem e não abriu os olhos para enxergar. Então, por que eu não fiquei quieto? Por que eu continuo? Exatamente porque eu sou movido a movimento. Tautológico, é pleonástico, né? Movido a movimento. Sim, porque tem muita gente que se movimenta bastante e não sai do lugar. E eu sou movido a movimento no sentido de que eu quero sempre estar andando, no mínimo, contra o vento. Quando todo mundo quer descansar, ou todo mundo quer sossegar, ou quando todo mundo quer pôr o burro na sombra, para usar a expressão que você usou e é muito boa, eu tenho que pensar que tenho 4 netos com um a caminho, e que eu escuto muitas vezes eles dizerem, como meus filhos também muitas vezes diziam,
Ah, não deu, vovô, eu não consegui. Ah, tá difícil, não dá, isso não dá. E eu digo, quantas vezes você tentou? Ah, eu tentei 4 vezes. Eu disse, tem que tentar 40, não 4. Então eu resolvi mostrar, no fim da minha vida, porque com 80 anos você não tem expectativa de viver mais 80. Então está mais perto do fim do que do começo. Eu resolvi dar um exemplo para os meus netos. Primeiro motivo, para eles poderem saber que o avô, com 80 anos, podia ter ficado quieto e não ficou. Podia desistir e não desistiu. E o processo educacional dos meus netos supera a atividade natural que os pais têm que ter. O avô é mais educador do que os pais. Eu tenho certeza que eles me ouvem mais do que os meus filhos me ouviram, e me ouvem mais do que ouvem os pais. Porque eles têm a sensibilidade, na tenra idade, de ver que aquele homem de cabelos brancos, até por uma intuição que transcende a linha do mundo material, eles sabem, eles veem, enxergam. E por isso eu escuto muitas vezes eles dizerem o que meus filhos nunca me disseram, e não tinham nenhuma obrigação de dizer, porque eu fiz a minha obrigação com eles. Mas os meus netos dizem, vovô, espontaneamente assim, eu tenho um orgulho muito grande de ser seu neto. E isso eu tenho que corresponder. Então, o primeiro motivo é esse, dar exemplo. Eu, na vida, posso ter dado maus exemplos sem querer, mas procurei dar bons exemplos sem ser presunçoso, intencionalmente. Procurei ensinar, inclusive, aqueles que eu via que saberiam mais do que eu, se seguissem um pouco que eu ensinei. Porque o bom de você ensinar é você ver os frutos colhidos por quem você ensinou. Porque você está ali, um pouco dentro daquela pessoa. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo foi, mais uma vez, enfrentar a ingratidão de uma cidade que eu disse aqui, nunca reconheceu, por exemplo, o Pelé à altura do que o Pelé merecia. O Pelé entraria em qualquer estádio do mundo hoje ainda, com 82 anos, que ele faz em outubro, e seria aplaudido de pé. E eu vi o Pelé entrar no camarote dele na Vila Belmiro e não ouvi um único espectador que estava ali para ver o jogo bater palmas para ele. Pelé foi o brasileiro mais conhecido na história do mundo. E as pessoas vão, ainda por cima, se apegar a um fato que não é verdadeiro, de que ele negou uma filha, que nunca negou. Eu fui testemunha ocular do que aconteceu. Foi no ano em que eu me candidatei a prefeito, em 92, e fui para o segundo turno com o Davi. Ali fui na despedida dele em Nova York. Um dos momentos mais incríveis da minha vida. Viver o que eu vivi ali. Então, a cidade não é muito reconhecida. Ela tem, parece que, de certa forma, uma restrição ao sucesso alheio. Incomoda muita gente isso. Então, eu amo na cidade de Santos as pessoas que me amam. Muitas amam e odeiam ao mesmo tempo. Eu também amo, porque está lá o amor também. Então, o ódio, no fundo, muitas vezes é fruto da admiração. Então, quem diz o Cassione ou ame ou odeie. E eu digo, eu amo quem me ama e odeia. Só não amo os que me odeiam, mas perdoo, porque eles não sabem o que fazem.
O Opinião 2.0 volta depois do intervalo bem rapidinho e a linha entre o ódio e o amor é bem fininha, né? Bem tênue. A gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, a gente tem a honra, o prazer de receber o advogado Vicente Cassione. O que você sempre quis perguntar para o Cassione e nunca perguntou, Mohamed? Não, eu não vou pegar esse gancho que você colocou. Eu vou pegar o gancho do que o Vicente falou. Vicente, o Aloysio falava a mesma coisa que você, e eu acho curioso que ele falou isso para mim no primeiro opinião que eu fiz. O Aloysio Azevedo, cientista político. Primeira opinião que eu fiz, ele falou isso. Santos tem raiva do sucesso alheio. E eu sempre, isso eu vivi na pele, porque em Santos, quando o cara consegue se dar bem, ou é viado ou é ladrão, mas normal ele não é. Alguma coisa tem de errado para ser criticado, porque a mediocridade é o que importa na nossa região, mas é mais em relação ao santista. Eu tenho comentado aqui no programa que eu não fazia ideia de como as outras cidades do nosso entorno nos veem e da forma preconceituosa como nós vemos as cidades do nosso entorno, achando que elas são a nossa periferia. Sem dúvida. Aí, como você agora está almejando uma cadeira na Assembleia Legislativa que, em termos de legislação, tem muito pouco poder, tem muito pouca capacidade legislativa, porque fica exprimida entre o vereador e o deputado federal, mas tem um papel fiscalizador essencial. Exatamente, não preciso nem responder. Você falou com a sua competência exatamente qual é o papel do deputado estadual. Primeiro que, quando você me perguntou, começou a falar comigo sobre por que eu entrei nessa, uma das razões, eu já dei duas, uma das razões de ter escolhido ser deputado estadual e não federal, primeiro, porque eu não tenho mais idade de pegar avião 2 vezes por semana, vai e vem. Isso é uma coisa terrível, ninguém tem ideia do que significa isso. Principalmente para mim, que detesto o aeroporto, o avião, tudo isso, e é muito cansativo, e agora não tenho mais idade para fazer isso. Segundo, que o governador do estado, ele é o presidente da República no estado de São Paulo. Ele é equivalente ao presidente da República no estado de São Paulo. E os governadores precisam ser enquadrados e não enquadrar. Eles enquadram a Assembleia, como os prefeitos enquadram as câmaras municipais, não é? E o presidente, às vezes, consegue enquadrar o Congresso Nacional. Atualmente, quem está enquadrando todo mundo é o Supremo Tribunal Federal, a começar pelo enquadramento deste vagabundo e sem vergonha, que é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que eu chamo de Senada. Não é Senado da República, é o Senada da República. Então, o papel do deputado estadual não é ir à Ucrânia para depois vir falar sobre a estética das ucranianas, como fez o Mamãe Falei. O Mamãe Falei não tinha que estar lá e ele foi o segundo mais votado, com quase 500 mil votos. Então eu digo, pelo menos, eu sei que quando eu vou para uma Câmara Federal, eu nunca fui baixo clero, nunca fui. Por quê? Porque eu entro com o pé no peito logo de cara, para assumir uma posição e pegar o meu lugar. E o meu lugar não é ficar simplesmente obediente ao que o sistema resolve. Não. Eu fui um deputado a vida inteira de trombar. Eu tenho até uma foto que ainda exibi numa live minha outro dia, que eu até hoje dou risada quando vejo. Está o Temer, que era o presidente da Câmara, o Zé Aníbal, que era líder do PSDB, e o Luiz Carlos Santos, que era o ministro da Articulação Política. E eu estou assim, falando e com a mão na cara do Temer, assim.
Aquela foto, quando as pessoas dizem, o que você vai fazer como deputado? Qual é a sua proposta? Eu não tenho proposta nenhuma, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Aí você pega a foto, e essa foto é emblemática, aquilo é o Cassione. Não é porque eu queira ser assim, é porque eu sou. Eu não tenho culpa de ser o tudo de torto que eu sou e um pouco do direito que eu sou. A outra foto, também exibi na minha live, exatamente porque na campanha, como eu estou para ser deputado estadual, na campanha eu tenho que falar de mim, o que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que falar o que eu fiz, porque eu não vou mudar. Como você disse no começo, né? Você não mude, eu disse um dia a você, e você não mudou. E por que eu também não mudei? Porque eu quis mudar o mundo e não mudei nunca, mas o mundo não me mudou. Eu sempre digo isso. Então, quando mostrei uma segunda foto ontem, em que eu estou falando na comissão, lotada de deputados, e essa foto é uma pena que não possa ser exibida, para que as pessoas vejam com os olhos. Do meu lado está, inclusive, o doutor Pinotti, que foi um grande deputado e um grande homem. Era o primeiro aqui do meu lado. E eu na comissão falando. Todos os deputados, todos, estão virados, olhando, ouvindo, e alguns fazendo assim para poder enxergar. E eu estava simplesmente fazendo um pronunciamento na comissão. Quando um deputado é ouvido daquela maneira, por todo mundo, com a expressão grave de quem está ouvindo, o deputado está fazendo o seu dever. Então, eu não estou ali sendo uma grande figura, eu estou sendo a figura que tem que ser um deputado federal entre 513 pessoas do Brasil inteiro, com milhões de habitantes. Você vira deputado federal, você não tem o direito de ratear. Você tem obrigação de fazer o melhor de você. E isso eu tenho certeza que eu fiz. E exatamente porque tenho certeza que fiz, é que muita gente não reconheceu. Então, paciência. Eu estou aqui de novo. Eu sou recordista de perder a eleição. Disputei 8 e perdi 6. Por quê? Porque não fiz o caminho que tem que ser feito para ser eleito. Ou eu não conheço o caminho, ou eu não saberia ser eleito, pelo menos ao contrário. Ganharia 6, perderia 2. Se eu perdi 6 e ganhei 2 vezes, é porque eu não fiz o convencional. Está cheio de gente fazendo o convencional aí. E vai continuar fazendo o convencional. E o convencional, inclusive, tem a ver muito com o patrimônio que certas pessoas têm quando entram na política sem ter exercido nenhuma profissão, e depois tem um patrimônio inacreditável pelo milagre da multiplicação dos cifrões que alguns bolsos operam. Não é? Dinheiro roubado, dinheiro desviado, dinheiro de corrupção. E é isso que eu falo, as pessoas fazem milagre. Vicente, tem uma coisa muito curiosa que eu falei aqui no programa algumas semanas atrás. Nós nunca tivemos uma representação política tão ruim na nossa região, mas péssima, de péssima qualidade e sem exceção. Estou de acordo. Porque eu não lembro, e isso eu lembro bem, nos 2 mandatos que você teve como deputado federal, eu nunca vi você chegar num programa de TV e falar que se vangloriar de ter trazido verba para Santa Casa, para não sei o quê. Isso podia até ser citado, mas você tinha a plena noção de que você não tinha sido eleito para isso. Claro. Eu também não via a Thelma fazer isso quando era deputada federal, não vi o Márcio França fazer isso, não vi o Beto Mansur fazer isso, nunca vi o Gastone fazer isso. Mas eu vi o Gastone passando a perna em Campinas para instalar a Justiça Federal de Santos antes de Campinas, que tinha sido criada antes. Sem dúvida nenhuma. Muito pouca gente lembra que foi o Gastone que conseguiu trazer a complementação de aposentadoria para os portuários em 1986 no governo do Sarney.
Tem aquelas coisas de, como você falou, as pessoas não olham e não veem o que se faz. Só que hoje a gente tem deputados que só fazem isso. Eles só trazem emenda parlamentar para isso, para aquilo, porque eles não têm um trabalho legislativo, não têm um trabalho relevante. Foi a cidade que ficou pobre politicamente, ou eles são o reflexo de uma política distorcida, onde você cria personagens em redes sociais que recebem 70 mil votos, 80 mil votos, sem ter conteúdo nenhum para isso? Foi a cidade ou foram esses personagens que conseguiram enganar a população? Você, com a visão que tem, você quando você faz a pergunta, você já traz a resposta. As pessoas inteligentes são assim. Perguntam para ouvir do outro, não a confirmação do que elas acham, nem o aval, mas para ouvir do outro, pelos lábios do outro, aquilo que você poderia dizer e não perguntar. Você podia fazer um comentário e dizer: o que você acha disso? Você põe uma alternativa. Eu digo que são as duas alternativas. A mediocridade, o despreparo da maioria dos candidatos e dos eleitos, e eu não vou citar nominalmente, porque eu estou em campanha. Se não estivesse, eu citaria. Se na semana que vem, depois da eleição, quiserem me chamar, eleito ou não eleito, eu cito cada nome e digo onde está a mediocridade de cada um, para dizer só de mediocridade, para não entrar em outros atributos negativos. Agora, é exatamente o que você disse. O Gastone, por exemplo. O Gastone foi, depois do José Serra, o melhor constituinte da Constituição de 88. O melhor, disparadamente. E eu não era deputado, eu era assessor jurídico, estava lá como jurista, chamado para assessorar a comissão de sistematização. Eu tenho 14 artigos redigidos por mim, sem ser constituinte, na Constituição em vigor, que eu fiz. O Gastone é autor da primeira lei de preservação da baleia do mundo. Jubarte. Começou pela Jubarte. Ele ouviu uma Jubarte chorando e daquele dia ele pegou a causa. O Gastone foi uma pessoa que se tornou controversa, essa pessoa, depois de um tempo, é porque ele foi vítima de uma injustiça que foi a cassação, e depois da cassação e do que ele passou, cassado, o sujeito não volta igual. Porque quando a gente é vítima de uma grande injustiça, a gente fica com a marca para sempre, porque aquilo dói sempre, dói sempre. O Gastone se tornou mais duro do que normalmente ele era. O Gastone era um doce de pessoa. O Gastone era um sentimental. O Gastone era uma figura humana maravilhosa. Tive atritos com ele também, como não haveria de ter. Eu só tenho atritos e tive atritos na vida com as pessoas que eram melhores do que eu. As pessoas que têm competência para ter atrito, porque até atrito não é fácil. Se dar bem com todo mundo é fácil, não é? Basta você perder a dignidade, pronto. Então, eu estava dizendo, nós tivemos representação, eu cheguei a ser deputado junto com a Thelma, o Beto, o Coiu e eu, éramos os quatro, né? E eles próprios, a Thelma, o Beto, o Coiu, todos, reconheceram, não é, que eu tinha ido além. Embora eu saiba que nunca consegui alcançar o nível de parlamentar em todos os sentidos que o Gastone foi. O Gastone foi completo. Eu admiro, outro que eu admiro pelo que foi como parlamentar, foi o Covas. E o Covas, todo mundo diz, mas ele não deu para Santos
a resposta que Santos queria. Santos não tinha o direito de querer, porque o Gastone foi também injustiçado. Ele nunca conseguiu se eleger por Santos, dependendo dos votos de Santos. Eu hoje mudei um pouco. Eu achava antes que eu tinha que parar de fazer pela região e pela cidade. Eu acho que não. Eu acho que tenho que continuar fazendo enquanto eu tiver forças. Porque eu vivi esta cidade num tempo em que essa cidade teve 7 deputados federais. 7. Cidade e a região. Mas eram praticamente todos daqui. E eram todos de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Então, as pessoas enxergam, muitas vezes, no candidato, atributos que não interessam. Uma pessoa pode ser uma excelente profissional na área dela, comendo quitutes, por exemplo. Mas, e ela pode ser recordista de votos. Mas vamos ver o que foi feito. Porque quando você dizia, os de hoje só conseguem trazer dinheiro para essas causas, não trazem dinheiro. Nem que eles não quisessem, eles teriam que trazer. Sabe por quê? Porque as emendas são destinadas a todos os parlamentares. Você só tem que indicar para onde vai o dinheiro. Se eu ficar sentado 4 anos no Congresso Nacional, a cada ano eu vou trazer dinheiro, porque as emendas são obrigatoriamente destinadas aos parlamentares. O difícil é pegar o Davi Capistrano, depois de eu ter sido derrotado por ele, nas urnas aparentemente. Depois o Lula me confessou que naquela eu ganhei, mas não levei. Lula me disse isso na minha frente. Aquela você ganhou, mas não levou. Então, apesar disso, quer dizer, quando você tem a noção do que você está fazendo, você vai e diz, peraí, eu perdi para o Davi? Não interessa se foi perdido para valer ou se foi marmelada. O fato é que ele é o prefeito da cidade. Eu vou ajudá-lo. Primeira coisa que eu fiz, o Davi se espantou. Falei, vamos para Brasília. Fui ao José Serra, que era o ministro do Planejamento, e fiz o Serra dar 5 milhões de dólares para ele aplicar no dique da Vila Gilda, para construir mais de 400 casas inicialmente. Foram construídas 60, com 5 milhões de dólares. E, o mais importante, o que entrou, depois eu fui ver, de caminhão de terra para aterrar, para fazer a urbanização, dava para você aterrar o Oceano Atlântico. Entrou de caminhão de terra para ir para o dique. Pois muito bem, eu não tenho voto no dique até hoje, nem o dique sabe que as primeiras casas que foram construídas foram com dinheiro que eu dei via governo, ou o governo deu via Classione, para o Davi Capistrano, que tinha me derrotado na eleição de uma forma, inclusive, trágica, o jeito que eles me trataram na eleição em 92. Mas eu fui e chamei, e tenho a foto do Davi sentado aqui, o Serra aqui, eu ali, e o Davi não acreditava. Como é que eu o levei para dar aquele dinheiro que eu dei? Isto é a prova de que o político ele tem que separar as coisas. Eu ali era deputado pela região, e o Davi era o prefeito da minha cidade, e eu tinha que começar a fazer os diques da região. A minha ideia era fazer em todos. Vila dos Pescadores, que é Cubatão, fazendo nos diques de São Vicente, que todo mundo sabe. E, até hoje, o que fizeram nos diques? 30 anos de governança, os prefeitos que passaram, 8 anos um, 8 anos o outro, 8 anos o outro. O que fizeram? O que fizeram os governadores? Então, enquanto eu estive lá, eu procurei fazer aquilo que era bom
Por exemplo, quando a Santos Brasil ganhou o Tecom, todo mundo, eu falei, vamos promover um leilão. Leilão não é simplesmente licitação, porque a gente sabe como é que funciona a licitação. Vamos fazer um leilão. Quem ganhar o leilão pega o Tecom. Era muito mais fácil, àquela altura, ficar a favor da licitação, dependendo das figuras políticas vigentes, ficariam a favor da licitação, porque sempre sobra algum. Então é isso. A minha vida, eu posso falar porque ninguém duvida. As pessoas já aprenderam que eu posso ter todos os defeitos, e tenho muitos. Mas o que eu falo, todo mundo acredita. E é por isso que eu saio candidato. Porque os poucos votos, ou os muitos votos que eu tiver, são de pessoas de boa fé. É assim que eu termino as minhas lives sempre. Eu digo, um beijo no coração das pessoas de boa fé. Que é o que vale na vida. As pessoas de boa fé são aquelas em que você pode investir com o seu trabalho, com o seu sacrifício, com a sua doação. E quando você vê, hoje, trabalhando para mim, o filho do Ricardo Pérez, do Tempero, grande compositor, grande figura, o Bill Pérez, que é um grande, eu chamo grande menino, mas já é claro que ele é adulto. Um dia o Ricardo Pérez me disse, quando você estava fazendo campanha em 92, meu filho tinha 6 anos. Ele sentava no tapete da sala e mandava todo mundo calar a boca que ele queria ouvir você falar na televisão. Qual é a explicação? Eu digo, não tem explicação no plano material. Isso é no plano espiritual. E ele hoje está trabalhando na minha campanha. Já trabalhou na última. E se doando com o coração. Porque ele é aquele menino de 6 anos. E quando eu estou falando, como estou falando agora, eu estou falando para as pessoas de boa fé. As outras que não são de boa fé, ou que não gostam de mim, estão dispensadas, podem desligar a televisão se estiverem perdendo tempo, porque para elas eu não falo, eu falo para as pessoas de boa fé, para as pessoas que são gente. O Opinião 2.0 para o intervalo e volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, em que a gente tem a honra, o prazer de receber o deputado federal Vicente Cassione, ex-deputado federal e atualmente candidato a deputado estadual. Cassione, você citou o Bill Pérez, né, o filho do Ricardo Pérez, que são os compositores da União Imperial, que ele com 6 anos via você falar na televisão. Eu posso dizer que, para mim, você foi o melhor orador que eu vi na minha vida. Eu assisti Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Brizola na campanha das diretas. Eu nunca vi um orador com a capacidade do Vicente Cassione. Isso nasceu com você, se desenvolveu com você, permanece com você? Como é que é essa história, essa relação com o microfone, com o público? Paulo, 2 coisas, eu vou ser breve agora porque eu estou falando demais. 2 coisas. Eu fui orador da turma no primário, tinha 9 anos de idade, quando me formei no primário, eu fui orador da turma. Depois fui orador da turma no ginásio, na 4ª série ginasial, em 1957. Depois fui orador da faculdade, da minha turma na faculdade. E eu não me acho orador. Nunca me achei orador. Orador era um Carlos Lacerda que era perfeito. O Emílio Carlos. Figuras assim incríveis. O que eu me considero é um comunicador. Que tem a ver um pouco com o orador, mas o comunicador e eu vi isso no júri a vida toda, eu não ganhava o júri porque eu fazia oratória. Eu ganhava o júri, no júri, ganhei quase todos os júris que fiz na vida,
com a comunicação. A comunicação é mais do que a oratória. A oratória é uma palavra que ganha uma beleza estética, mas muitas vezes não penetra. Enquanto que o comunicador, ele entra dentro da pessoa e deixa na pessoa a marca. Tanto que eu escuto pessoas dizerem para mim, eu lembro uma vez que você fez uma palestra em tal lugar, o cara está falando de 50 anos atrás, e você disse isso assim, assim, ele repete a frase, que nem eu lembro de ter falado. Então, eu sempre fui um comunicador, mas eu era um tímido e sou. Onde é que eu perco a timidez? Eu perco a timidez quando tem uma câmera, quando tem um microfone, quando tem plateia. Porque numa conversa com estranhos, eu sou profundamente tímido. E eu estava dizendo para o Mohamed hoje que eu tô na França, conversando, falo mais ou menos o francês, né? Mas a minha mulher, que é brasileira, que é santista, ela fala francês melhor que os franceses, porque morou lá anos. Se ela estiver perto de mim, eu não consigo falar. Me trava. Eu estava contando aqui, o Jair de Oliveira Freitas, que foi uma das pessoas mais geniais que eu conheci na minha vida, e era um irmão que eu não tive de sangue, mas era irmão. Ele era tão culto, tão preparado, falava tão corretamente, escrevia tão corretamente, que quando no começo da nossa relação, eu ia conversar com ele, eu não sabia falar, eu travava, por timidez, não é? E fui sempre tímido. Eu era tímido com as meninas no tempo de adolescente. Eu não tirava uma menina para dançar. De vez em quando vinha uma piedosa e dizia assim, você não dança? Se ela não me tirasse, eu não tirava. Eu sou realmente tímido e as pessoas não acreditam. Agora, não me tira do sério, quer dizer, não me provoca. Porque aí a timidez vai embora, vai tudo embora, e aí eu perco, inclusive, a razão, muitas vezes. Não é? Porque eu sou um passional. Né? Então, mas eu sou tímido, e essa coisa da comunicação é algo que não se explica, porque eu contei do Bill, mas eu tenho que contar de uma menina, uma criança de 1 ano e meio, quase, de idade, e a minha secretária dizia, você tem que ir lá ver, porque a mãe dela chama, ela vê você na televisão, ela quer falar com você. Eu falei, mas escuta, você acha que uma criança de quase 2 anos vai querer falar comigo? Era ali perto da igreja do São Judas, em 1992. Minha secretária está aí de testemunha. Minha secretária tanto falou, que eu falei, claro que alguém está querendo que eu vá lá, a mãe, o pai, a avó, sei lá. Mas eu vou. Quando eu cheguei, a mãe estava no colo, a menina estava no colo da mãe, praticamente começando a falar. Uma criança pequenininha. E eu cheguei e a criança começou assim, é Ticione, é Ticione, não sabia nem falar meu nome. Eu comecei a chorar, porque isso está no plano espiritual. Isso é plano espiritual. Nós somos alma, somos espírito. A matéria é muito rasa. A matéria é muito rasa, né? Então, quando eu vi aquilo, e vendo essas coisas, quando eu chegava no júri, eu dizia, eu estou com a razão, meu cliente é inocente. Ele não pode ser condenado. Então, eu passava uma verdade para os jurados, que não tinha teatro, não tinha retórica, não, era uma convicção que vinha de dentro. Porque quando você não se convence, você não convence os outros. É isso. Então eu não me acho orador, eu me acho um comunicador e não posso negar isso, porque eu vejo, quando eu faço palestra para 1.200 pessoas, como um auditório que eu fiz outro dia, e fica todo mundo de pé aplaudindo, é evidente que eu não posso negar que eu comunico bem, mas eu não sou orador. Orador era um caso Lacerda que eu vi ele falando na formatura da Faculdade de Jornalismo, aqui no Teatro Independência, aqui em Santos, que não tem mais. Ele falou 1 hora de relógio. Quando ele terminou, ele foi aplaudido de pé durante 6 minutos. Marca no relógio 6 minutos e vê o pessoal batendo palma para uma pessoa durante 6 minutos. Era isso. Ele era orador.
Cassione, deixa eu te perguntar uma coisa mais objetiva. Esse bloco ficou pequeno por causa dos outros. A eleição para governador, eu tinha dito aqui no início da campanha que ela é uma eleição, a eleição estadual, é uma eleição que diz respeito ao cotidiano das pessoas. Porque o governador, como você falou, é o presidente do Estado, mas naquilo que é prático. Ele é pouco ideológico, tanto faz a ideologia dele. É o cara que cuida de segurança, de saúde, de educação. Então, ele interfere no dia a dia das pessoas. São aquelas obras visíveis e as invisíveis, como é o saneamento básico. Você acha que, infelizmente ou felizmente, desta vez não vai ter como fugir dessa discussão ideológica nesse segundo turno que se mostra aí, que é o fim desse império do PSDB em São Paulo, que seria entre Tarcísio e Haddad, e que ela vai estar impregnada do ponto de vista ideológico, com pouca discussão prática? Lamentavelmente, você tem razão, vai estar, quando, na verdade, qualquer pessoa que prestou atenção num e no outro, esqueça o partido e a ideologia. O sujeito hoje que quiser ter um governador em São Paulo, à altura do que São Paulo precisa de realizações, não tem, na minha opinião, outra escolha, é o Tarcísio. É só ver o que ele fez como ministro dos transportes, da infraestrutura. Então, um camarada que conseguiu moralizar o DENIT, maior antro de corrupção que tinha no governo, e que conseguiu fazer as coisas que ele fez, não tem que comparar com nada. E ele não tem aquela ideologia batendo no peito. Ele é um camarada prático, realizador. Estou dando o meu depoimento e o meu testemunho. Os outros são políticos, os outros têm ideologia, os outros devem tributo ideológico a seus gurus e assim por diante, não é? E outros são sonhadores. Tem um camarada que fez por Santana de Parnaíba, e o Brasil está perdendo um tempo danado de não ter esse cara presidente vitalício. Não é? Santana de Parnaíba é o Shangri-La. A Shangri-La. Então, meus amigos, eu só quero dizer que eu sou candidato, sim. Meu número é 22299, é fácil de guardar. 3 patinhos na lagoa, 22299. E eu sempre digo que as pessoas dizem, você tem que pedir o voto. Eu digo, não, o eleitor é livre. O pedido é um constrangimento. Eu tenho que anunciar que eu sou candidato. Aí o que você vai fazer? O que eu sempre fiz. Ficar doente, se precisar, para fazer a minha obrigação, e eu sempre fiz isso, na profissão que sempre tive, nunca vivi da política, e até quando tive cargo numa estatal, foi o único período da estatal em que não apareceu um escândalo. Quando eu tinha um diretor nomeado, que era um funcionário de carreira, grande figura, o Arnaldo Barreto. Então, é isso. Ter certeza de que enquanto eu tiver saúde e for útil, e eu não sei, estou aqui agora, vou me doar inteiramente. Os que acharem que eu mereço o voto só me honram com a escolha. É isso que eu tenho que dizer. A Opinião Litoral desta quinta-feira chega ao final. O que a gente tem a dizer para o Vicente Cassione é que a cidade deve ter mesmo orgulho de você, porque é muito bonito uma pessoa que chega aos 80 anos com a ficha limpa, né? Com uma relação de serviços prestados e de muita coisa executada, sempre com brilhantismo. A gente volta amanhã, mas você que é neto do Cassione deve sim se orgulhar do seu avô. Até.